Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula nós vamos continuar, o nosso exercício, que já é a terceira parte, nessa aula. Nas aulas passadas nós calculamos, com relação a esse triângulo retângulo aqui, já calculamos a medida aqui da hipotenusa, que deu a raiz quadrada de 89. Calculamos também o seno de B, que está aqui, ó, Está aqui a resposta. E agora nós vamos calcular o cosseno, beleza? O cosseno desse ângulo B aqui, ó, beleza? Só que para calcular esse cosseno aqui, pessoal, a gente vai empregar a relação fundamental 1 da trigonometria, que eu vou colocar ela aqui do lado para vocês. A relação fundamental 1 é essa, Ela diz que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1, beleza? Bom, a gente já tem então o valor do seno, Do seno desse ângulo B aqui, ó. Então a gente já sabe que o seno, no caso do ângulo B aqui, deu naquele exercício, 5 que multiplica a raiz quadrada de 89 dividido pelo 89, beleza? O cosseno, a gente vai querer saber, porque a gente não tem aqui o cosseno, a gente vai, na verdade, calcular ele. Então aqui a gente vai montar a conta, beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever então seno ao quadrado de x, que é esse aqui, O 5 que multiplica a raiz quadrada de 89 dividido pelo 89. Tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado, beleza? Mais o cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. Então vamos nos ocupar primeiramente, em desenvolver esse camarada aqui. Então vai ficar assim, ó. A gente vai ter que elevar esse 5 aqui ao quadrado, que vai multiplicar essa raiz quadrada de 89, que também vai ser elevado ao quadrado. E no caso, a gente vai colocar esse 2, esse expoente, dentro do radical. Então vai ficar assim, ó. 89 elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada, beleza? E aí a gente vai ter que elevar também esse 89 ao quadrado, Então vai ficar assim, ó. 89 elevado ao quadrado, beleza? Aqui no caso, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então vamos desenvolver esse camarada aqui para ver o que vai acontecer. Então vai ficar 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5 a gente sabe que é 25. Esse raiz quadrada de 89 ao quadrado, a gente aplica aquela propriedadezinha lá do ensino fundamental, que a gente já tinha feito na aula passada, onde a gente transforma, o radical em potência. Então vou pegar aqui essa propriedade e vou levar lá para baixo. Deixar ela do ladinho para vocês verem aqui, tá? Então vai ficar assim. Então aqui vai ficar 89. E o expoente vai ser esse 2 aqui que vai ficar por cima e esse 2 aqui do índice que vai ficar por baixo, beleza? Tudo isso aqui dividido pelo 89 elevado ao quadrado, 89 elevado ao quadrado, vamos fazer a conta aqui do lado. 89 vezes o 89. Então 9 vezes 9 é 81. Então vai 8. 9 vezes 8, 72. Com 8, 80, Beleza? Vamos apagar esse 8 aqui em cima para não atrapalhar a gente na conta. Então aqui vai ficar 8 vezes 9, que é 72. Vai 7. 8 vezes 8, 64. E 64 com 7 vai dar exatamente 71, Beleza? Então aqui vai ficar 1, 0 mais 2, 2, 8 mais 1, 9.
e aqui o 7, beleza? 7.921. Então aqui ficou 7.921 mais o cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1, beleza? Continuando aqui o desenvolvimento, né? Vai ficar 25, que multiplica o quê? 89 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, né? Sobre 7.921 mais o cosseno ao quadrado de x. Opa, vamos dar uma melhorada aqui nessa letra, né? Cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. Nessa altura do campeonato, a gente percebe o seguinte. Dá para a gente dividir em cima e embaixo por 89. E por quê? Porque a gente sabe que esse 7.921 ele foi fruto dessa potência aqui, né? 89 elevado a 2. Então, isso significa o seguinte, que se a gente dividir em cima e embaixo por 89, olha o que vai acontecer. Dividindo esse camarada aqui, ó, por 89, a gente sabe que 89 dividido por 89 é 1, beleza? Dividindo esse camarada aqui agora por 89, a gente já vai saber de cabeça, porque a gente já fez a conta aqui, ó. 7.921 dividido por 89 é 89. Beleza? Então, desenvolvendo, vai ficar 25 vezes quem? 1. E embaixo, 7.921 dividido por 89 deu 89. Então, esse 89 ele vem para cá, ó. Mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, continuando, né? 25 vezes 1, 25, dividido por 89, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Bom, a gente vai isolar o quê? O cosseno, né? A gente pretende isolar o cosseno aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. E esse mais 25 sobre 89 aqui vai ficar menos 25 sobre 89, beleza? E aí é o seguinte, né? A gente pode, para fazer essa conta aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode extrair o MMC. Por exemplo, embaixo desse 1 a gente sabe que não tem nenhum número, mas a gente sabe que matematicamente tem um 1 ali. E aqui no cosseno ao quadrado de x, mesma coisa, né? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O MMC entre 89 e 1 é o próprio 89. Não precisa nem fazer conta aqui, né? Então 89 dividido por 1 é 89. Então aqui vai ficar 89 cosseno ao quadrado de x, né? 89 dividido por 1, 89 vezes 1, 89. E aqui 89 dividido por 89 é 1. E 1 vezes 25, 25. Então aqui a gente pode cortar agora, né? Que se trata de uma equação. Então aqui vai ficar 89 cosseno ao quadrado de x. E 89 menos 25 vai ficar assim, ó. Vamos fazer a continha aqui do lado. Então vai ficar 89 menos 25. 9 menos 5, 4. 8 menos 2, 6. Então aqui ficou 64, não é isso? 64. Bom, esse 89 está multiplicando aqui o cosseno ao quadrado de x, né?
porque a relação matemática que eles têm aqui é de multiplicação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar o cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 64. E esse 89 que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, só que dividindo, beleza? Dividindo o 64. Bom, e aí vai ficar o seguinte. A gente quer isolar aqui o cosseno de x. Bom, a gente sabe que a operação inversa, né, da potenciação é a radiciação. Então, essa potenciação ela vai... se a gente for aqui fazer a operação, vai ficar assim, ó. Cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 64 sobre 89, beleza? Bom, e agora a gente pode extrair essa raiz quadrada aqui, né? Então vai ficar cosseno de x. A gente vai aplicar aquela propriedadezinha lá do ensino fundamental, né? Que ela diz o seguinte: quando nós temos uma fração sobre um radical, quociente, né, de um radical, a gente pode transformar no radical do quociente, a gente pode transformar no quociente de radicais, né? Que é isso aqui, ó. Então vai ficar a raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 89. Então o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então dá 8 aqui em cima, no numerador. Agora, no caso do 89, não tem o que fazer, porque o 89 ele é um número primo e, portanto, não dá para a gente decompor ele em fatores primos, beleza? Só que é o seguinte, dá para a gente racionalizar o denominador, e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por 89. Então, aqui vai ficar que o cosseno de x vai ser igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 89. E essa multiplicação envolvendo duas raízes quadradas aqui, a gente vai recorrer àquela propriedade da aula anterior, lembra? Vou colocar ela aqui do lado para vocês. Então tá aqui, ó. Repare que a gente tem essa estrutura aqui, ó, raiz quadrada de 89 que multiplica a raiz quadrada de 89, ou seja, nós temos essa estrutura e queremos transformar nessa aqui. Então vai ficar 89 que multiplica 89, tudo dentro da raiz quadrada que nem está aqui. Então a gente sabe, né, que nesse 89 não tem nenhum expoente escrito, mas a gente sabe que aqui vale 1 e aqui vale 1 também, beleza? Então vai ficar assim, ó. Cosseno de x vai ser igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 89. Aqui nesse índice não tem nada escrito, mas a gente sabe que ele vale 2, né? E aqui a gente vai aplicar aquela propriedade lá da potenciação, né? A gente conserva aqui a base, que é 89. Porque a gente tem um produto, né, de duas potências de mesma base. E a gente soma os expoentes, né? No caso aqui vai ser 1 mais 1. Tudo dentro da raiz quadrada. Então aqui vai ficar cosseno de x, que vai ser igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 89 sobre 89 elevado a 1 mais 1, que é 2. Opa, faltou 9 aqui. E agora basta a gente transformar esse radical aqui em potência, né? Que a gente já viu na aula passada, né? Então vai ficar cosseno de x, que vai ser igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 89. E então vou transformar esse radical em potência, né? Quem está por dentro vai ficar por cima e quem está por fora vai ficar por baixo.
E 2 dividido por 2 é exatamente 1. Então a resposta vai ser essa aqui, ó. O cosseno de x vai ser igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 89 sobre 89 elevado a 1, que é na verdade o próprio 89, beleza? Ok, pessoal, então tá aqui a resposta. Essa aqui é a resposta daquele item, né? O cosseno de B, né? Desse ângulo B aqui. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. E não percam, tá? Que a gente vai resolver ainda, ó. Falta resolver esse item aqui. A tangente de B, a tangente de D, a medida do ângulo B e a medida do ângulo D, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.